Já se foi o tempo de se escutar lugar de mulher é na cozinha ou ainda mulher já nasceu com sexo frágil. Com o fortalecimento do feminismo engajado na luta pela igualdade de gênero, tem sido cada vez mais crescente e encorajoso o entendimento das mulheres que, para combater a predominância do machismo, é preciso atuar em vários âmbitos, inclusive no empreendedorismo. Por outro lado, em meio à crise, alguns profissionais estão inovando e apostando na criatividade, deixando o preconceito de lado para conseguir uma vaga no mercado de trabalho e também, por que não, no ato de empreender. Inclusive, é cada vez mais comum ver homens exercendo profissões que até então também eram conhecidas como profissões de mulheres. Este é o tema do Ser Empreendedor de hoje, que neste primeiro bloco vai conversar com a Caterine Pawlowski, que é sócia de uma empresa de manutenção residencial com mão de obra exclusivamente feminina. Caterine, seja bem-vinda ao nosso programa. Me conta como surgiu essa iniciativa e como vocês conseguiram envolver mais mulheres nesse projeto. Muito obrigada pelo convite. A Amanda, ela nasceu no ano de 2015 com a minha sócia, ela é a fundadora, eu sou a cofundadora, quando ela chamou o entregador de gás na casa dela, e ele começou a fazer várias perguntas muito indiscretas para o serviço, né, que supostamente era para ele chegar lá, trocar o gás e ir embora. Ela estava sozinha naquele momento em casa, e ela ficou muito constrangida. Então, conversando com as amigas, surgiu a ideia dela oferecer um tipo de serviço exclusivamente para mulheres. Então, ela começou como um bico, e aí ela fez uma postagem numa das redes sociais, e em 24 horas teve mais de 1.000 compartilhamentos. Desses 1.000, eu fui atingida. E aí, com 15 dias que ela tinha postado, eu mandei uma mensagem para ela falando que tinha tudo a ver com a minha trajetória, vamos falar assim, naquele momento. Porque eu sou arquiteta, eu gosto de trabalhar só com obra, que também é um ambiente majoritariamente masculino, e estava cansada já de estar naquele ambiente que é muito exaustivo. E aí eu falei assim, eu quero me aliar com você, que tal a gente ser sócia? E aí ela aceitou e desde então estamos juntas até hoje, empreendendo nesse mundo aí que também é um pouco masculino, né? Apesar dessa grande luta, ainda há muitas barreiras. E como vocês conseguiram, então, agregar essas profissionais até então, porque quando a gente pensa, a gente já fez aqui no Ser Empreendedor, inclusive com uma profissional aqui da cidade de Campinas, que faz um serviço de manutenção, mas ela ainda estava trabalhando sozinha também. Quando você pensa em ter uma empresa para oferecer vários serviços no que diz respeito, por exemplo, à construção civil, à manutenção, quem é essa mulher que vocês procuram e como vocês conseguiram trazer essas profissionais especializadas naquilo que fazem? Bom, é um desafio também para a gente encontrar essas mulheres, mas vamos pensar assim, a gente tem, infelizmente, esse lugar de mulher num espaço, lugar de homem é outro. Mas muitas dessas mulheres gostariam de trabalhar na área da construção civil. E quando viram a Mana, que a gente também estava chamando mulheres para trabalhar com isso, encantou, vamos falar, o desejo de trabalhar nessa área em si. E aí elas mandaram mensagem para a gente, olha, eu sempre resolvi tudo na minha casa, sempre fiz tudo, até já fiz alguns cursos aqui, alguns cursos ali, e achei incrível a ideia de vocês, eu quero trabalhar com vocês, se é possível. E aí a gente foi abrindo portas. Então, o objetivo é realmente fomentar a mulher na construção civil e que as mulheres tenham essa inspiração e que saibam que elas também têm esse caminho a seguir. Elas podem, sim, também trabalhar na área da construção civil na obra, não no gerenciamento, não na coordenação, nem na área da limpeza, porque a maioria das mulheres que trabalham é nessas áreas. Não, elas podem colocar a mão na massa mesmo, revestir, colocar azulejo, bater massa, ser encarregada, ser pedreira, eletricista, todas essas gamas de serviço que a gente tem, né, dentro da construção civil. Então, a Mana, ela começou a abrir várias portas para essas mulheres. Vamos falar assim, dizem por aí que a gente é pioneira. Eu não sei direito se a gente é pioneira de fato,
como empresa, mas de mulher que faz esse tipo de serviço sempre existiu dentro, principalmente na periferia. Normalmente tem mãe solo que faz as coisas, elas mesmas constroem a casa delas, trabalham, cuidam da criança, é babá, é diarista, elas fazem de tudo. Mas em si, como uma empresa que fomenta esse tipo de serviço para mulheres, talvez a gente seja a primeira e já surgiram outras que estão por aí pelo Brasil todo, e isso é incrível, porque a gente sabe que está crescendo mesmo esse mercado. Inclusive, eu lembro que agora, em função da pandemia, muita gente ficou em casa. Eu até participo de um grupo, uma rede social, que chama Faça Você Mesmo. O que tem de mulher que está reformando a própria casa, fazendo uma série de coisas. Mas aí, quando você pensa em oferecer esse serviço, e vocês desde 2015 fazem isso, aí é uma outra conversa, né, Caterine? Como vocês conseguiram, então, também, de certa forma, romper a barreira para chegar até o cliente, que pode, claro, ser a mulher, mas também pode ser um cliente homem? Como foi esse processo? Atualmente, a Mana, ela atende, desde o início, a gente sempre atendeu só as mulheres, né? Os homens, a gente tem os nossos amigos e colegas parceiros que a gente indica de empresa, mas é exclusivamente voltado para a mulher também o serviço da Mana. Por qual motivo? Pela segurança e também para segurança da cliente, mas também da prestadora. Principalmente no primeiro ano da Mana, vários comentários dentro das nossas redes sociais eram, vamos falar assim, desagradáveis. Era como se fosse, era muito preconceituoso. Era como se, nossa, você vai vir na minha casa com essa roupa, com esse uniforme, vai parecer filme pornô. Então, a gente tenta se limitar a não ter esse tipo de estresse. Para que mas, também a profissional não seja assediada, também ainda tem que romper isso, né? Exatamente. Mas, às vezes, a gente também tem isso na casa da cliente, porque a cliente é casada, ou a cliente mora com algum colega e coisas do gênero. Mas é muito legal que no momento que eles veem que as mulheres que chegam na casa deles são profissionais, o olhar muda totalmente. Porque eu acredito que eles pensam que vai chegar a curiosa, não a profissional. E aí, quando eles veem que fala de uma forma técnica, que entra na casa de uma forma, né, profissional, aí tudo muda. E é exatamente esse é o ponto da Mana, assim, a gente quer mostrar essa qualidade e eficiência do nosso serviço. Então, a gente gostaria, né, no mundo ideal, que a Mana não fosse escolhida pela segurança de ser mulheres, mas sim pela qualidade do nosso serviço e pelo profissionalismo que a gente tem. E lá no começo, em 2015, pelo que eu recebi aqui, a Ana Luísa investiu R$1.000 em ferramentas e depois vocês, no total, investiram R$10.000 em ferramentas e marketing. Vocês já conseguiram esse investimento de volta? Hoje são 8 mulheres PJ que atuam com vocês? Exatamente. A gente investiu pouco, né, naquela época. A parte do marketing foi, na verdade, voltado para a nossa marca, porque investimento, vamos falar de postagens, redes sociais, coisa assim, a gente nunca colocou um centavo, sempre foi totalmente orgânico, porque é um serviço realmente necessário. Aí realmente foi na parte da marca, na construção das coisas, e muito maquinário, né, para poder atender todas as clientes. E aí, quando a gente foi aumentando cada vez mais a gama de serviços e de procura, a gente começou a vir chamar mulheres para trabalhar junto com a gente, e hoje nós somos em 8 mulheres, sendo uma coordenadora, eu que sou arquiteta, que daí cuido de quase tudo da Mana, e as 6 prestadoras. E quando a gente fala em área de atuação, vocês hoje trabalham exatamente onde? Nós oferecemos serviços de hidráulica, elétrica, pintura, instalações e pequenas reformas. Infelizmente, na capital de São Paulo. Infelizmente, alguns serviços a gente não oferece, ou se a gente oferece, faz equipe mista. Quando a cliente quer muito a gente, como a gente também tem alguns parceiros que a gente consegue trabalhar de forma segura, porque ainda falta muita mão de obra, assim. Por exemplo, uma da área que a gente mais precisa é pedreira, mais assim, muito, muito, muito. Mas pedreira que seja capacitada. Nós queríamos uma pedreira já com experiência, e isso está sendo muito difícil. Então, a gente está recorrendo ao Senai,
para ver os cursos, ver pessoas formadas e começa a trabalhar junto como com ajudante e aí vai crescendo. Quando a gente fala em crescimento do negócio, teve a pandemia e a gente fala que a área da construção é uma das áreas que mais cresceu nesse período de pandemia. Isso também acabou facilitando o seu negócio ou não necessariamente? Vamos falar sim e não. Facilitou pela demanda de serviço, facilitou bastante, então aumentou muito a demanda, mas ao mesmo tempo apareceram muitos curiosos que começaram a também trabalhar nessa área e oferecer valores, vamos falar assim, totalmente fora da realidade. Que daí não tem como, vou falar, abater, né? Porque, vamos falar, instalação de uma cortina que a gente oferece X, a pessoa oferece X dividido por 2. Por quê? Porque ela é uma pessoa autônoma, o custo dela é muito menor e o nosso custo é muito maior. Então, nesse ponto foi aonde, vamos falar, está dividindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está começando a mudar o nosso público. Está indo para o público que realmente faz o pagamento do serviço justo, vamos falar, sem ficar chorando o preço. Então, entrou nesses dois lados, assim, foi bom e foi ruim. E eu vou falar assim, essas pessoas curiosas, é legal que, se elas realmente quiserem se profissionalizar nessa área, a Amanda está totalmente aberta né, a abraçar essas mulheres e trabalhar junto com a gente. Quando a gente pensa nessa profissionalização, que reflexão que a gente pode pensar ainda, né? Dessa mulher, você até falou, olha, eu estou procurando pessoas que acabaram de se formar no Senai, ou até a gente percebe também, Caterine, que tem alguns municípios que já têm essa visão e fornecem um curso de capacitação profissional para as moradoras daquele município. Vocês também acham que é preciso a gente pensar em não só no trabalho, mas aí começar a formar essa mulher? Com certeza, com certeza. É muito necessário essa visão, vamos falar assim, da parte do governo, da parte da privada, seja público ou privado, que seja qualquer parte, essa capacitação, porque antigamente o pedreiro, o pedreiro nascia dentro da casa de um outro pedreiro, vamos falar assim, que era o filho, né? E aí ele ia com o pai, era geracional, né? Era geracional, só que as tecnologias estão cada vez mais avançadas, o que é necessário conhecimento. Então, agora não é mais a prática, é a prática mais a teoria. Então, a forma que você mexe o cimento, a forma que você faz uma casa, que você coloca, você faz o reboco, o chapisco, não é tão daquele jeito. Hoje em dia, vamos falar assim, uma forma bem básica, muita casa está esfarelando, porque antigamente era usado muito cal, e o cal ele vence e aí começa a cair e esfarelar a casa. Hoje tem tecnologias que você não precisa mais usar o cal e a casa vai ficar em pé por muito mais tempo. Então é necessário esse conhecimento e essa reciclagem que seja ano a ano, cada 2 anos, para isso. Então essa capacitação público-privada é muito necessária e até para também abrir o mercado para todo mundo poder trabalhar nessa área e também desmistificar que é um subemprego, porque a área da construção civil não é um subemprego, como a diarista também não é um subemprego, nada disso é subemprego, não é sobrevivência, é um trabalho que ao qual a pessoa está se profissionalizando para poder fazer o serviço. Ela vai aprender coisas sobre limpeza, que hoje existe diversos tipos de produtos, às vezes eu faço limpeza pós-obra, daí quando vem a Nath me mostrar, eu fico, meu Deus do céu, que produtos incríveis são esses. Mas eu não quero fazer a limpeza. Que legal que tem uma pessoa para poder fazer aquilo. Da mesma forma, que legal que tem alguém para poder pendurar algo na minha parede e que vai solucionar os problemas na minha casa. Então, são todos esses tipos de serviços são necessários e as pessoas têm que ver isso não como um serviçal dentro da casa delas, assim, necessários tanto quanto o serviço deles, que seja advogado, dentista, arquiteta e qualquer outra coisa assim. Quando a gente fala em planejamento do negócio, você acabou entrando em 2015 por uma postagem, mudou totalmente a sua vida. Como vocês têm planejado o crescimento da empresa? Olha, o planejamento, ele vem de acordo com a necessidade que a empresa vai surgindo, porque nós somos, vamos falar, uma empresa pequena, né? Então, a gente não tem... No início, vamos falar assim, que a gente até tinha aquele sonho de criar o exército de mulheres e abraçar o mundo. Hoje a gente pensa que é muito grande, isso se for, vai ser uma consequência,
mas o que a gente quer mesmo hoje é capacitar mulheres e ter uma equipe boa e concisa, para poder fazer pequenas obras sem problema, sem perrengue. Então, o planejamento hoje, ele é visto com a capacitação dessas mulheres junto às marcas e as parcerias junto com outras empresas também. E, além disso, é fazer a parte do marketing, né? Que é mostrar que o preço que a gente cobra não é o preço exorbitante, porque a gente já fez a avaliação de mercado, é o preço justo. É o preço justo tanto para a prestadora que vai receber, quanto para a pessoa que vai pagar. Ela está pagando por um serviço que tem o profissionalismo, que tem a técnica. Agora, quando a gente fala em crescimento, existe a possibilidade de sair da capital paulista e ir para outros municípios? E qual é o formato que vocês usariam caso exista esse planejamento? Sim, sim. Eu acho que tem muito mercado para fazer isso, somente nas grandes, só um pouquinho, principalmente nas grandes capitais, que é onde onde as pessoas têm uma visão mais ampla, vamos falar assim, do feminismo, do machismo, de como as coisas são, vamos, né, dizer assim. Então, eu acho que tem muito sim para crescer. Só que a gente precisa, vamos falar, criar fórmulas mais concretas para poder replicar isso e não trazer problemas com que a gente já está tendo. Já ou que a gente pensaram teve. em franquia, alguma coisa nesse sentido ou não? Já pensamos em franquia. O problema da franquia é que ela perde um pouco da essência da empresa. E daí ela vai virar um ponto mais comercial de fato, é vender o serviço para uma pessoa. Só que ela tem mais coisa por isso, ela tem o feminismo atrás disso, ela tem vamos falar, uma paixão atrás disso. Então, se a gente for fazer algo, a gente gostaria que fosse, vamos falar assim, novos polos de manas, mas que a pessoa fosse a dona dela, mas novos polos, mas que não fosse uma franquia, porque também não precisa ser tão engessado assim, porque eu acredito muito que o negócio ele vai de acordo com a região. Então, se aqui em São Paulo funciona assim, às vezes em Campinas pode funcionar diferente, às vezes em Curitiba vai funcionar diferente, no Rio de Janeiro vai funcionar diferente, mas a ideia, a essência vai ser a mesma. O que você diria, Caterine, para quem está nos assistindo, para a mulher que pensa, que gosta, só que fala, nossa, eu vou oferecer um serviço que é considerado masculino, eles vão tirar sarro de mim, eu vou ser desacreditada. O que você diria para essa mulher? Olha, a primeira coisa que seria não tenha medo, vá em frente, faça estudo. Hoje, eu acho que com a pandemia, vamos falar dessa parte ruim da pandemia, mas a parte boa é que tem muito, muito curso online. E a partir do momento que ela se capacita, isso cria artimanhas para que ela consiga vencer com isso com coragem, que ela vença isso com o peito erguido e falando assim, eu sei do que eu estou fazendo. A pessoa pode até chegar e fazer alguma piada, mas no momento que ela finalizar o serviço, a pessoa vai ficar quieta e falar assim, muito obrigada. Caterine, da empresa da capital paulista, Amana, sucesso para vocês. Eu espero que vocês possam voltar em outras oportunidades aqui no Ser Empreendedor para contar como foi essa expansão para outras cidades do estado de São Paulo até outras cidades brasileiras. Obrigada. Muito obrigada. E olha, a gente vai continuar falando desse tema, mas no bloco seguinte é ao contrário. É um homem que decidiu ser manicure. Já já a gente volta com Ser Empreendedor. Não saia daí. De volta com o Ser Empreendedor e como eu disse no finalzinho do primeiro bloco, a gente está agora conversando também com uma pessoa aí que rompeu paradigmas. É o Thiago Henrique da Silva Alves, que ele, olha só a proposta, já tem um empreendedorismo nato, porque antes dele trabalhar com o que ele trabalha agora, ele já teve um lava rápido e vendo a dificuldade da esposa em achar uma pessoa para ajudar num salão, ela que também é empreendedora, ele decidiu aprender a fazer unhas e hoje é sócio dela. Thiago, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. Me conta um pouquinho, até antes da gente chegar nessa questão das unhas,
Fala um pouquinho, você tinha lá o Lava Rápido, a sua esposa trabalhando, e aí você falou, olha, eu acho que eu vou fazer isso. Mas como foi essa decisão? Como se diz, remodelar tudo isso, dar esse insight e mudar isso dentro de você para decidir que faria unhas também? Olá, tudo bem? Prazer. Foi uma mudança bem assim radical, né? Pelo que eu vim exercendo. Eu tive um Lava Rápido por volta de uns 7, 8 anos e ela trabalhou comigo nesse período, um curto período de tempo comigo no Lava Rápido. E ela sempre foi manicure, ela sempre trabalhou nessa área. E eu montei um salão para ela trabalhar nisso. E chegou um tempo que a agenda dela já estava cheia, ela não estava dando mais conta. E com falta de profissional na área, ela colocar uma pessoa não dava certo. E eu já desanimado com lavar rápido tanto tempo, trabalhando com aquilo. Aí eu falei para ela, falei, amor, você não quer que eu vou trabalhar com você? Aí ela ficou meio assim, aí eu também criei uma barreira e fui trabalhar de Uber, vendi o Lava Rápido. Aí passou mais um período, eu falei, amor, você não conseguiu durante todo esse tempo de alguém, você não quer que eu venha trabalhar com você? Ela ficou meio assim, por quê? Porque eu tinha os preconceitos, né, de homem trabalhar fazendo unha. E nisso, quando ela resolveu mesmo aceitar a minha proposta, né, que por eu dar canseira nela, de ela não convidar eu sempre estar negando, eu falei, você não está achando ninguém. Então, eu vou trabalhar com você, nós vai crescer junto, porque nós dá certo trabalhando junto, e vamos puxar remar o barco para o mesmo lado, né? Para nós ir para frente. E eu, graças a Deus, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi vir trabalhar com ela, porque graças a Deus nós só vem prosperando a cada dia. Tiago, mas até então eu conheço vários homens que trabalham no salão com as suas esposas, mas é assim, ele fica na recepção, ele fica no caixa, ele ajuda ali na administração. Quando você decidiu que então ia fazer unhas também das clientes, como foi então aprender a fazer unha, correr atrás de todo esse processo? Foi ela que te ensinou? Como foi se adequar? Porque você coloca a mão na massa mesmo. Sim, sim. Foi ela que como que ela dá curso também, né? Ela que me ensinou a trabalhar com isso. Foi uma coisa muito desafiadora para mim, né? Porque é uma coisa que eu nunca trabalhei. Não tinha noção de nada, nem como pegar numa lixa, quanto mais no micromotor, né? E eu vim direto para a área neodesign, que é alongamento em fibra de vidro. Você não Então, fez o básico, você já foi naquele atendimento que, digamos que hoje, considerado entre as manicures, um atendimento especializado já. Sim, eu já vim especializando na área de neodesign, de alongamento de fibra de vidro, que eu me aperfeiçoei, sou especialista hoje, né? E ela que me ensinou desde o começo. Ela passou apertado comigo, porque foi difícil para ela, nós brigou muito. Amor, não é assim, tem que fazer assim. Falei, amor, tem calma, estou me esforçando, é uma área que eu nunca trabalhei, você já vem nessa área. Foi uma coisa bem desafiadora, tanto para mim quanto para ela, né? Porque ela tinha que me ensinar a trabalhar nessa área. Então, foi muito. Aí fui estudar fora também, né? Estudei com outros profissionais também, fui me formar fora. Você fez Graças a Deus, nas escolas de Campinas, em outras escolas aqui da região? Eu fiz uma presencial, né? Aí depois veio a pandemia, aí eu fiz mais alguns cursos online, né? Com outros profissionais. Você está nesse segmento desde quando? Olha, exatamente, tem 2 anos. A data exata não vou saber te falar, mas já tem 2 anos já, mais ou menos. Dá para lembrar a primeira cliente, o que você sentiu, como foi? Você lembra desse momento, Tiago? Lembro. Nossa, eu tenho a foto até hoje da minha primeira unha que eu fiz. Horrível, horrível. Eu guardo, porque quando eu olho aquilo, eu falo, gente, eu achava que isso aqui estava bonito. E viu a minha evolução. E a cliente? A cliente, ela é minha modelo até hoje, acredita? É uma amiga nossa, é minha cliente até hoje. Durante esses 2 anos, ela vem acompanhando minha evolução, graças a Deus. A partir, então, dessa modelo, que é amiga, então, com certeza, perdoou essa primeira unha que talvez não tenha ficado tão legal, né? Você tá mandando a foto aqui pra gente,
Mas como foi então conquistar depois a confiança das outras clientes do salão e você começar a, olha, não, eu quero marcar a unha com o Thiago, né? Porque tem isso, quando a gente começa a marcar muito a unha, a gente confia naquele profissional e começa a escolher. Eu queria que você contasse um pouquinho desse momento para nós, Thiago. Teve uma resistência muito grande, né? Assim, por mesmo porque muita gente pensa assim, eu já ouvi falar isso para mim, Thiago, estar do lado da sua mulher é fácil. Não, gente, não é fácil. Por quê? As mulheres não estão acostumadas de ver homens trabalhar nessa área quando eu comecei. Hoje tem mais gente, profissionais homens trabalhando, principalmente quando você pega na mão da cliente, tem aquela certa resistência de homem fazer a unha, pegar na mão da mulher. E foi uma coisa que eu precisei ter paciência, às vezes eu ficava nervoso, porque eu via que tinha aquela resistência e viu ainda que tinha aquele preconceito de eu pegar na mão das clientes para fazer nelas, ter aquele preconceito comigo, vergonha. Foi muito desafiador para mim, tanto para minha esposa, para passar essa confiança para as clientes dela, que eu estava trabalhando com ela. Hoje eu tenho as minhas clientes, graças a Deus, nós temos uma agenda bem apertada, tem dia que nós passa aquele apertinho para trabalhar, mas foi um desafio muito grande para nós dois. Você falou no início que você investiu no salão dela enquanto tinha o Lava Jato e depois ela teve que, de certa forma, investir em você também, né? Correto. Foi uma troca, né? Eu confiei nela, investi nela e quando eu entrei com ela, ela confiou em mim, né? Então ela investiu em mim também. Foi uma troca de parceria, tanto profissional como de casal, né? Porque um precisou confiar no outro, tanto no trabalho quanto no profissional. E agora você está falando dessa parceria. É uma parceria que você pode dizer deu certo? Foi a melhor parceria até hoje que eu escolhi para nós. Porque, graças a Deus, nós só cresce a cada dia. Olha, gente, eu vou aproveitar então. Não estava previsto aqui no Ser Empreendedor, mas eu vou chamar a Cisiane, que é a mulher do Thiago. Ela, inclusive, vocês viram agora há pouco um movimento de câmera, porque ela que está administrando ali a gravação, viu? A gente está conversando com ele através de uma plataforma digital e agora a gente vai falar com a Cisiane também. Cisiane, chega aí para falar com a gente no programa, por favor. Pega a cadeira lá. Ela vai pegar a cadeira aqui para falar com nós um pouquinho. Tá certo. E aí, esse espaço que a gente está vendo ao fundo que vocês atuam é uma sala, é isso? Isso, esse aqui é um espaço novo nosso. Tem uma semana, uns 10 dias que nós mudamos para cá. Ai, que bom. Oi, Cisiane, seja bem-vinda. Cisiane, o Thiago estava contando agora há pouco que quando ele chegou para você e falou, amor, eu quero fazer unha junto com você, você estranhou um pouco. Me conta como foi essa proposta dele. É verdade, eu estranhei porque assim, eu já vinha chamando ele tempo para a gente poder participar, né? E eu sabia que ele tinha vergonha, tinha medo, principalmente o preconceito também, né? Então, assim, quando ele chamou, eu não acreditei muito. E depois eu tive que preparar as minhas clientes para poder receber ele e de confiar nele, né? E nós dois também, porque para não ter aquela coisa de casal achar que... Coisa de mulher, né? Mas foi um desafio tanto para ele quanto para mim, dele vir trabalhar comigo e confiar no trabalho dele. Mas como ele já fazia algumas coisas manuais, né? Eu falei para mim, não, vai ser fácil. Aí eu dei um curso para ele, ensinei ele, a gente brigou muito. A Maí, no começo... Ele é um bom aluno, Cisiane? Ele é bem esforçado, porque assim... eu acho que assim, ele não só me aguentar como mulher, né, mas também depois no trabalho, porque eu falava para ele assim, você não está me enxergando como alguém está querendo te ensinar, você está me enxergando como a Cisiane, que é aquela Cisiane mulher. Eu falei, não, vai aprender com outros profissionais que você vai conseguir ver o que eu estava querendo falar para ele, onde ele estava ali errando um pouquinho e ele não conseguia enxergar. Aí ele conseguiu enxergar quando ele foi fazer mais cursos para fora. E foi muito bom para nós dois. Outras pessoas mostraram para ele aquilo que você já tinha mostrado, mas quando foi alguém de fora, aí ele entendeu o recado. Isso, verdade. Aí até quando ele veio, né, que ele falou isso, eu falei, era isso que eu queria que você aprendesse, era isso. Só que você não estava me ouvindo, né? Você ouvia a Cisiane, mas não ouvia a profissional
querendo te ensinar, a professora. E daí por diante, ele começou a melhorar muito, muito nas unhas dele, no alongamento dele. Mas, para deixar uma coisa bem clara, toda vez antes dele finalizar o procedimento, né, como ele não tinha confiança, ele mostrava para mim. Ele falava assim, olha, amor, tá bom, essa unha tá legal? Eu ia ali, dava uma acertadinha, uma ou outra. A outra cliente era muito boa também, tipo assim, ela me esperava, porque ele estava aprendendo. Então, assim, eu acho que não teve só a parceria minha e dele, mas teve a confiança e a parceria das minhas clientes. A empatia, né? Isso, aquela empatia de deixar a minha cliente ali aguardar um pouquinho para poder corrigir algo que era básico, né? Então, assim, isso foi muito bom e as clientes, graças a Deus, hoje, elas estão com a gente. Tem cliente minha querendo ele. Olha como vocês estão resolvendo isso, hein? Já me trocaram, já. Mas como vocês estão resolvendo? Não está brigando, não, por causa disso, né? Não, hoje a gente não briga, hoje a gente conversa muito. Um ajuda o outro, a gente corrige. Aí, quando a cliente vai embora, a gente sempre conversa. A gente tem a nossa reunião, tá? A gente tem a nossa reunião para a gente ver onde que talvez ele pode melhorar ainda um pouco mais. Aí ele me corrige também, porque ele percebe hoje que ele ganhou mais conhecimento também. Ele fala, não, amor, aqui acho que também você precisa, aqui você está fazendo um pouco errado no meu ponto de vista, e a gente vai se acertando. Por isso, hoje a gente está no novo espaço, a gente está empreendendo um pouco mais, está investindo um pouco mais. Eu acho que por causa dessa nossa parceria, dessa nossa reunião que a gente tem de empreendedores juntos. Então, quer dizer, os sócios sempre estão se acertando, mas quando acaba o trabalho, vocês continuam falando de negócios? Às vezes. Nós conversamos muito depois do trabalho, que acabou, nós cumprimos a agenda do dia, sobre alguma unha que ela não achou que ficou legal que eu fiz, ou uma unha que eu vi que ela perdeu um pouco mais de tempo, que nós se policiamos muito sobre isso. Então, é uma coisa que nós vem corrigindo um outro, que é para melhorias, né? Para bens melhores, né? Para nós. Lembrando assim, já aconteceu dele estar fazendo... Ou ele faz almoço, eu faço a janta, e de repente ali a gente começa já a conversar, entrar num assunto, talvez de uma unha que eu não achei legal, ou ele não achou legal, e aí a gente troca que às vezes a gente não conversou, porque às vezes é tanta coisa no dia que a gente não lembra, a gente vai lembrando no correr do dia. Nossa, também, tem muito isso. Que é muita coisa, gente, tá 100% com ele. Agora é 24 horas, comigo. né? Conta pra gente, nossa, como é essa coisa de 24 horas? É 24 horas. Esse dia eu tava vendo, eu falei, amor, a gente precisa sair um pouco, mas sair como casal, sem falar nada. E por mais que a gente tenta, que a gente já tentou, não dá certo, assim. Acaba entrando no assunto. E, no entanto, quando ele vai fazer alguma coisa que ele demora 5 minutos, eu falo, mas cadê ele? Só passou 5 minutos, eu tô demorando demais. Já acostumei, é meio estranho quando ele fica longe. Vocês estão recentemente em um novo espaço, já mostrando que é uma parceria que está tendo aí muitos frutos, mas vocês fazem quais planos? Os nossos planos é assim, de chegar um momento que eu e ele, porque agora sim, não vou mentir para você, ele tá se soltando um pouco mais, que eu falo, amor, você precisa aparecer um pouco mais no Instagram, no Facebook, mostrando você, mostrando eu, porque eu sei que ele ainda tá na resistência, que ele tem um pouco de timidez, de vergonha, você já percebeu, eu sou um pouquinho mais dada, né? Aí, e ele não, ele é um pouco mais tímido, e eu queria aprender, passar para as mais pessoas que às vezes casal dá para trabalhar junto, porque você ter até um sócio que você nunca conheceu, que é um amigo, é como se fosse um casamento. Tem que ter uma parceria, tem que ter uma confiança, vai brigar, mas depois da briga tá tudo bem, a gente pode se acertar também, né? E a gente quer passar isso para as mais pessoas. Eu quero isso, porque agora a gente está trabalhando aqui nesse novo espaço e a gente está com os nossos filhos junto com a gente. Então, assim, a pessoa perceber, se ela for virar um profissional, tanto manicure, né, o designer, tem como ela trabalhar na casa dela e cuidar dos filhos ao mesmo tempo, porque vocês têm quantos tempo? 3. Vocês agora participam de toda essa empreitada, digamos assim. Participa, graças a Deus, eles nos ajudam muito. Às vezes recebe as clientes, dá uma água para as clientes, dá um café.
tem o filho dele que faz massagem nas clientes, né? Que ele é um ótimo massagista. Então, assim, a gente tem uma parceria muito grande e a gente está querendo passar isso para mais pessoas, que isso dá certo. Se buscar, caminhar, não desistir, não pode desistir. Não ter o preconceito sobre o que quer E fazer. não até ter o porque preconceito. a gente, Exatamente. vou chegar num ponto assim, Tiago, muita gente pensa, por exemplo, que quem vai trabalhar com unha ou com cabelo necessariamente, tem que ser um homossexual. Sim. Verdade. Você passou por essa situação ou não? Eu já tive, eu já tive uma mensagem no Instagram, bem no começo, que eu não validei, né, o comentário, tanto que eu até excluí. Eu me arrependo de não ter tirado um print ou ter salvo. Mas você é homem mesmo, você fazer unha, você não é homem, você é um gay, nada contra, que eu tenho amigos Sim, mas gays não que... precisa necessariamente associar uma coisa a outra, né? Sim, mas eu já tive ataque, sim, por rede social, mas eu não validei, então morreu por ali. E o que você diria, então, para os homens que estão em casa? Eu fiz a mesma pergunta para a nossa entrevistada no bloco anterior, o que ela diria para as mulheres que queriam ter profissões, por exemplo, como pedreira, etc. E o que eu digo para você? O que você, Tiago, diria para homens que estão em casa e que têm, por exemplo, muito dom ou vontade de exercer uma profissão que até então é tabulada como uma profissão feminina? O que você diria para esse homem que está nos assistindo? Olha, o que eu falo muito, que você não tem que ligar pelo preconceito, porque preconceito sempre vai ter. Você tem que mostrar para os outros o que você tem para dar de melhor. Ou que você não é capaz de fazer, né? Porque você é capaz de fazer tudo, você só tem que escolher fazer. Porque quando você escolhe, você passa por cima de qualquer barreira que aparecer na sua frente, você vai. Foi o meu caso. Eu enfrentei todas as barreiras e, graças a Deus, nós estamos só colhendo os frutos que nós plantamos, né, amor? Então, o recado que eu dou para os homens é esse: não liga pelo preconceito. Pega na mão quem tem que trabalhar com a sua esposa, vai junto com ela que vocês vão chegar. O céu é o limite, né? Eu digo assim, pega na mão da esposa, vai em frente que o céu é o limite. Olha, gente, muito legal essa sua iniciativa, que você sirva de inspiração para outros homens que queiram exercer outras profissões que não sejam aquelas que são rotuladas, como, olha, isso é profissão de homem, isso é profissão de mulher. O programa de hoje foi justamente para nós mostrarmos que não existe, apesar de várias barreiras que precisam ser rompidas na nossa sociedade, infelizmente, mas que a pessoa que queira exercer uma profissão, ela pode ir atrás do seu sonho, ir atrás da sua vontade, empreender nisso, como a gente mostrou as meninas da empresa Asmana e também agora o Tiago e a esposa dele. Gente, eu agradeço a participação de vocês, muito sucesso. A gente agradece também. Obrigado pelo convite, viu? A gente amou conhecer, a gente amou levar isso para as mais pessoas, que eu acho que a gente pode fazer qualquer coisa e ser qualquer coisa a partir do momento que a pessoa escolher ser, assim, tirar o preconceito, porque que nem que o filho dele, por exemplo, eu falo o filho dele porque ele tem o filho dele, eu tenho o meu primeiro casamento e a gente tem a nossa, né? A gente explica para ele, se ele pode sim falar que o pai é um profissional neodesign que faz alongamento de unha, e se a pessoa for querer tirar sarro dele, a gente fala assim, para ele lembrar que não está tirando sarro dele, querendo chamar o pai dele ou de bichinha, de viadinha, qualquer coisa, que talvez ele está olhando para ele que ele não está tendo um bom exemplo ali no ambiente dele, né? Que não, um ambiente de assim, que não faça entender que não pode ter preconceito, né, com isso. E que o emprego dele, a profissão que ele escolheu é uma profissão como qualquer. No entanto, a gente devagarzinho, a gente coloca ele para fazer unha, brinca. E o Tiago é tão capaz como qualquer outra mulher que faça unha, né? Com certeza, com certeza. A gente fala muito isso. Fala assim, que às vezes, se alguém chegar, zoar, você fala assim, não, meu pai faz unha melhor que qualquer mulher que faz unha. E meu pai é um profissional como qualquer um, né? E ver a nossa pequenininha, que a gente tem uma pequenininha, né? Dela ver o pai dela trabalhando com unha, isso para nós é muito maravilhoso, porque assim, ela já está crescendo sem aquele preconceito que homem tem que fazer isso e mulher tem que fazer isso. A gente pode fazer tudo. Isso é maravilhoso pra gente.
Muito bem, muito obrigada, olha. E assim a gente termina o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também no youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá tem outros temas que trazemos aqui e pode mandar a sua sugestão pelo WhatsApp 978293776. Nós também temos as redes sociais, nos acompanhe, nos siga e curta as nossas publicações. Até um próximo Ser Empreendedor.